Seja bem-vindo ao nosso Café com Negócio. E hoje nós vamos voltar ao nosso livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu, Joyce Florencio, com Brando Peixoto. Vamos falar sobre o capítulo 13. Aonde? Vamos tratar sobre a maior causa do prejuízo financeiro. E aí, já pegou o teu café? Senta nessa poltrona e vem pra cá com a gente, tá bom? Bora lá, Brando. Em Provérbios, no capítulo 1, versículo 19, Salomão diz: Assim são os caminhos de todas as vítimas da ganância. Ela rouba a vida daqueles que habita. Bem forte, né? E infelizmente, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Isso é o mais triste. A gente vê muitas pessoas que ficam cegas por desejo de ganhar muito dinheiro de uma maneira fácil e rápida, que acabam perdendo tudo, perdendo aquilo que investiu, aquilo que aplicou e às vezes até mais, porque pegam mais dinheiro para tentar recuperar o que perdeu e infelizmente acaba perdendo mais ainda. Interessante que nesse capítulo o foco principal aqui é a palavra ganância. E a ganância em si, a palavra, ela soa pra gente até de uma forma agressiva, né? Sim, uma forma Tipo, bem pejorativa. você, Brando, é uma pessoa gananciosa. Aí você diz assim, vixe, por que que você acha isso, entendeu? Essa agressividade. Mas no capítulo em si, ele vai falar não só da ganância do dinheiro, mas tudo aquilo que a gente deseja e usa meios, muitas vezes até, né, em alguns casos ilícitos para conseguir, ou lícitos sem equilíbrio, é a ganância, faz parte da ganância. E ele já começa bem direto nesse capítulo falando que quando a gente pensa em ganância, a gente só pensa no próximo. Ah, fulano é ganancioso. Só que, infelizmente, isso é uma sementinha, que, como ele trata aqui no capítulo, que todos nós temos. A questão é se você deixa essa semente germinar e brotar ou não. Então é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. E ele fala, como aqui a Joyce já comentou, a ganância ela não vai estar relacionada apenas ao dinheiro. Embora você vai agir por impulso, às vezes por conta do dinheiro, ela não vai se tratar apenas disso. Muitas vezes você está agindo por conta de um bem material, por alguma situação, por um relacionamento, pela pessoa, enfim, todas essas situações podem ser relacionadas com uma ganância. E o que é a ganância, né? Ela é um anseio profundo por determinada coisa que gera uma disposição de você conseguir, custe o que custar. Ou seja, é uma coisa que você quer muito e você bota na cabeça que vai conseguir, independente de como, independente se você vai estar ferindo algum princípio, alguma coisa ética, alguma lei, alguma pessoa. Ganância, então, é isso, é o conceito que o autor traz aqui pra gente nesse livro. Aí você tira um exemplo, né, básico. Eu morro de trabalhar para poder dar tudo que a minha família precisa. E aí você não tem tempo para ela, você não tem tempo de lazer, tempo de se relacionar, mas morre de trabalhar para dar até mais do que ela precisa. Aí você diz assim: "Não, mas isso é lícito. Eu tô fazendo tudo direitinho". Mas tem que ver o equilíbrio entre o que você deseja e esse sentimento se tornar ganancioso, a ponto de você perder coisas muito valiosas, do que você tem em mãos e você deixa passar. E ele, em um momento aqui, ele trata a ganância como um câncer. Não é à toa que ele inicia falando que todos podem ter, né? Todos têm, só que pode vir a crescer e a gente precisa estar muito atento. Ele traz aqui dois exemplos de situações de pessoas que ele conheceu que tinha câncer. Um descobriu, teve o laudo médico e morreu repentinamente em questão de poucos meses, e um outro iniciou o tratamento, ainda levou um certo tempo, mas também veio ao óbito. Então ele traz essa reflexão que, assim como um câncer, a ganância pode surgir em você e ir crescendo, ao ponto que quando você descobrir ela, você pode morrer, no caso, chegar à falência de uma maneira muito repentina, ou você vai tratando, mas se você não tratar de uma maneira eficaz, pode levar um certo tempo, mas ela ainda assim vai levar você à ruína, vai levar você ao prejuízo, vai acabar te matando.
Aí vem aqui, né? As consequências da ganância. Uhum. Ela pode roubar a sua vida. O primeiro ponto que a gente vai ver sobre as consequências é essa questão de roubar, que até é o provérbio que eu li no início do capítulo, que vai trazer um pouco forte isso, né? Vai roubar a sua vida. Só que, infelizmente, a gente vê isso hoje em dia muito acontecendo. Pessoas que conseguiram um sucesso financeiro e passam por alguma situação difícil, passam por alguma crise, perde o dinheiro ou parte do dinheiro e não aguenta passar por essa situação, acaba sucumbindo. Muitas pessoas chegam a fazer um suicídio. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê, o número de suicídio muito ligado com crises financeiras. Historicamente, a gente consegue ver isso. E é muito triste. Inclusive, ele traz até um exemplo, né, de um ex-sócio dele que tinha um sucesso financeiro, tinha uma vida estável, tinha uma família saudável. E por um momento de crise, ele perdeu parte do dinheiro, e ele não aguentou a pressão, né? Ele se suicidou. Então, infelizmente, isso é uma realidade tão grande que a gente consegue ver no nosso dia a dia. O autor ele trouxe isso aqui como exemplo. Então, como o Salomão disse lá no provérbio, a ganância é uma coisa que pode roubar literalmente a nossa vida. E a gente corre o risco de achar que isso só acontece com o outro. E não lembra que você também pode se encontrar nessa situação no futuro. Exemplo, hoje você tem aí o seu trabalho, ou o seu negócio, a sua empresa, faturando bem, tendo bons resultados, mas em alguma situação isso deu algo, tomou uma decisão errada, ou o próprio mercado ficou difícil, a gente entrou no meio de uma crise, aconteceu um problema, e aí tudo que você tinha, você começa a perder e adquirir não só o que perder o que você tinha, como adquirir novas dívidas com aquilo. E isso, você nunca pensou em estar nessa situação. Quando você se vê no meio dessa situação, dependendo do seu equilíbrio emocional, muitas vezes você não resiste, né? Aí as pessoas vão escapar onde? Através dos vícios. Vão beber, né? Beber até esquecer aquelas dores, aí vão adquirindo vícios, mais destruição, vai adquirindo vícios em relação, ou trabalha demais, ou vai fumar, ou vai beber, ou vai fazer várias outras coisas, né? Que o vício, ele pode vir de várias formas. Mas por quê? Porque você tenta esquecer uma dor e acaba trazendo outros problemas. E a outra consequência que o autor traz aqui é que a ganância pode destruir a sua segurança financeira. Então, a gente pensa que, eu sendo ganancioso, o meu risco é só de não ganhar dinheiro. Não, pelo contrário, você pode perder dinheiro. E a pessoa que ela tenta enriquecer rápida, ela tende a acabar ficando pobre. Por quê? Nos investimentos a gente trata muito isso com a questão da exposição ao risco. Quando nos expomos muito ao risco dentro de um investimento, é natural pensarmos que a nossa rentabilidade vai ser maior, o nosso retorno. Só que as pessoas ignoram o fato que existe a possibilidade de você não ganhar. Quanto maior o risco, maior pode ser o retorno, como também pode não ocorrer esse retorno. Então, a pessoa gananciosa ela vai fechar muito a visão dela, ela vai olhar só para aquele retorno que ela pode alcançar. E às vezes ela pensa que ela vai alcançar aquele retorno. Ela fala assim: não, quanto maior o risco, maior o retorno. Ou seja, ela já ignorou o pode, né, o poderá. Então, ela já trata aquilo como um retorno certo, às vezes já faz uma dívida pensando em pagar com o dinheiro daquele investimento, e a gente vê que isso acaba se tornando uma bola de neve, porque aquela certeza que ela tinha não existe. Quando ela se expõe tanto a esse risco, ela acaba esquecendo de sanar as consequências. Então, ela se endivida, acaba entrando em situações de empréstimos para tentar recuperar o dinheiro. Infelizmente, isso é uma situação muito frequente nos dias de hoje. Eu mesmo conheço pessoas que passam por isso, que já passaram, e a gente consegue ver que isso que o autor ele vem tratando aqui não é coisa assim que acontecia no tempo dele, quando ele escreveu esse livro, hoje em dia não acontece mais. Não, pelo contrário, isso acontece sim. Nos dias de hoje a gente tem que estar muito atento para a nossa vida e também para poder estar auxiliando outras pessoas. Muito me chama a atenção no mundo dos negócios quando uma pessoa chega para mim, ela nunca empreendeu ou não teve sucesso nos empreendimentos passados,
e decide fazer um empréstimo, acreditando no bom resultado. E a gente, quando a gente fala de negócio, a gente fala de cenários. Existe um cenário otimista, um cenário positivo ali, né, otimista, e também existe um cenário negativo. Então, assim, às vezes a gente tem que ter essa visão do cenário negativo também. Até onde eu posso me arriscar? Se eu entrar num cenário negativo, eu vou poder pagar isso? Eu dou um exemplo aqui que eu aprendi com o tempo, tipo, me empresta aí o cartão de crédito para eu fazer uma compra. Aí, vamos supor que seu limite é 10 mil reais. A pessoa foi lá e comprou algo de 10 mil reais. Aí você assumiu um risco. Qual é o risco? Pagar essa conta. Aí você tem que analisar, eu consigo pagar essa conta caso algum problema aconteça com essa pessoa e ela não consiga pagar a conta? Aí você diz assim: não, se eu assumir essa dívida aqui, eu vou ter um outro problema. Então, será que é interessante você emprestar? Então, tudo isso, por mais simples que seja, é assumir risco. Às vezes, até um crédito que você empresta para alguém, você tem que estar ciente se você consegue ou não pagar aquela conta. Porque aquela pessoa pode ser, né, pode ser acometida de um problema, de uma doença, ou perder o emprego, e alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. E normalmente é quem cedeu o crédito. Verdade, nossa vida é repleta de risco, né? O problema é que muitas vezes a gente ignora. Ela pode afetar seus entes queridos. É verdade. E uma coisa que bem forte lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 27, Salomão diz: o ganancioso traz desarmonia para o próprio lar. Ou seja, ele vai trazer esse problema, essa dificuldade para o seu lar. E às vezes a gente pensa que o problema é seu, aquilo é exclusivamente seu. Como a Joyce aqui falou, emprestei o cartão, o fulano não pagou. Não tem problema não, eu vou pagar. Aí se coloca numa situação, você como um responsável de uma casa, com filhos, você suprindo o problema daquela pessoa, né? A pessoa não pagou a fatura do seu cartão, você vai e tira o dinheiro do seu bolso para pagar, para o seu nome não ficar sujo. Possa ser que esse dinheiro vai fazer falta na sua feira do mês, no dinheiro da sua energia, da sua água, da sua internet. Ou seja, você tem outras obrigações com o seu lar e automaticamente com a sua família, né? Então, quando você age por... E aqui a gente está dando um exemplo muito simples, né? De uma pessoa, você confiou na pessoa, a pessoa não pagou, né? Mas trazendo em coisas mais críticas, quando você é gananciosa, você expõe muito seu capital no investimento de risco, você perde o dinheiro, você tem que pensar muito na sua família, porque como que aquilo vai continuar funcionando sem o seu dinheiro lá que você coloca todo mês, ou pelo menos parte do seu dinheiro que você coloca para ajudar. E ele traz aqui uma outra questão também da pessoa quando fica gananciosa demais pelo trabalho. O problema, nesse exemplo que ele vai trazer aqui, não é que está faltando dinheiro. Aqui ele vai falar mesmo da falta da presença, porque você está muito ganancioso em ganhar mais, em buscar sucesso, em buscar ter resultado, que você acaba esquecendo a família. Você passa a não ter tempo para a família. Você foca muito naquilo, foca muito no seu resultado, na sua profissão, na sua carreira, no dinheiro que você vai ganhar, e você acaba esquecendo da família. A Joyce até comentou um pouco antes. Às vezes no início você começou falando, não, eu vou trabalhar mais para ter mais dinheiro para minha família. Então o seu foco era beneficiar a família. Só que você tá tão ganancioso naquilo que você não tá mais beneficiando o que era o seu grande desejo inicial. Então a gente precisa estar muito atento quanto a isso. Aqui eu trago até exemplos simples sobre a ganância. A gente pensa que não é ganancioso, mas se você parar para refletir sobre as suas ações, muitas coisas que você faz é com ganância. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já tive terrenos onde eu tinha desejei ter mais, e aí chegou no momento que eu tinha 4 no mesmo local, no mesmo loteamento, então eu me arrisquei demais, prejudiquei a questão da receita da minha casa, me arriscando em um único local, que de fato tive um outro problema
com ganância de novo, né? Que a gente vai conversando aqui, a gente vai analisando a nossa vida. Eu emprestei um dinheiro para uma pessoa que ia montar um negócio. E essa pessoa ela não fez nada do que a gente tinha conversado. E no final das contas, eu ainda me prejudiquei porque tive que pagar a conta dessa pessoa. E isso afetou o meu relacionamento, as minhas relações pessoais. Por quê? Porque estava me afetando pessoalmente. Então aí você vai analisar. Então isso é ganância? É. As minhas decisões são baseadas muito no que eu quero. Então a gente tem que ter o cuidado se a minha decisão não é ganância, não gera essa ganância que vai afetar a minha vida pessoal. E por muito tempo, pelas minhas decisões baseadas no meio da ganância ou com a visão de curto prazo, eu tive problemas financeiros, pessoais e emocionais também. E o quarto ponto de uma consequência da ganância é essa falência emocional, que a Joyce até acabou comentando aqui por último. O Salomão diz que existem homens que enriquecem, mas ainda assim nada tem. Ou seja, era movido pela ganância para ter mais dinheiro. E nesse caso conseguiu dinheiro. Então a gente vai ver que, de fato, às vezes a sua ganância, o seu desejo, mesmo sendo errado, você vai conseguir aquilo. Só que você vai sentir, você vai enxergar aquele vazio, que realmente não era suficiente. E o autor ele traz um exemplo de Howard Hawks, que ele foi o homem mais rico, ele tinha uma família, ele tinha uma felicidade, assim, aparentava ter, né? Tinha uma família, segurança, mas ainda assim, no final, ele morreu com um vazio, de não ter, talvez, aproveitado da melhor maneira a vida, a família e tal. E é o que Salomão, ele enfatiza aqui pra gente, que mesmo que você consiga aquilo que a ganância te move, você no final não vai ter nada, não vai ter valor, né? Até um pouco que ele fala lá em Eclesiastes, que no final tudo é vaidade. Vaidade, né? Tudo é vaidade. E a gente esquece, né, que às vezes a gente foca tanto no ter, no poder, no ser, e deixa de viver as pequenas coisas, as pequenas felicidades, de apreciar, né, apreciar as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você precisa ter, ser, poder e Aparecer, né? aparecer. Então, tudo isso gera tudo isso é ganância. É. Né? A gente pensa, tá vendo como a gente pensa que a palavra ganância é até uma ofensa. Só que muitas vezes nós somos essa pessoa, até ele veio falar no começo, né, que todos nós temos a ganância, né, dentro da gente. Só que depende do jeito, da forma que a gente vai alimentar ela. Você vai deixar ela florar, né, dentro de você. Exatamente. E o outro ponto, né, o quinto ponto, ele fala que a consequência da ganância é roubar a sua felicidade e o sentido da sua vida. E aqui ele vai falar muito sobre a falta de gratidão, porque por ser ganancioso, você nunca vai estar, você nunca vai ter um sentimento de contentamento sobre o que você conquistou. Ah, eu queria muito ter um carro. Aí você compra um carro. Não, agora eu quero um carro seminovo, mais atual. Aí compra um carro seminovo. Não, agora eu quero um carro novo do ano. Não, agora eu quero um carro de outra marca. Enfim, quando você se move muito pela ganância, aquilo que você vai conquistando não faz sentido. Então, gera esse vazio que ele fala. E o pior de tudo, né? Você passa a ser uma pessoa ingrata. Você conquista as coisas, mas você não tem nenhuma gratidão pelo aquilo que você conquistou, pelo seu esforço. Você fica sempre se movendo por algo mais. E se você sempre olhar para isso, de fato, nunca você vai estar satisfeito. Principalmente numa questão monetária, sempre vai ter alguém mais rico que você, sempre vai ter um celular novo que vai ser lançado, um carro novo. Então, se a gente começar a medir a nossa felicidade, né, ou apenas pela nossa ganância, a gente nunca vai estar satisfeito, porque sempre vamos querer mais. Que é até aquele cuidado, né, hoje da comparação, que é como foi falado antes, a gente usa muito a internet e a internet a gente mostra o que quer. E aí o outro que não vê o teu lado difícil, só vê o lado bom, pode se comparar com aquilo e se sentir triste, porque ele não consegue aquilo que você mostra, entendeu? Então, a comparação. Hoje eu tenho um carro
seminovo, amanhã eu quero um carro novo, depois eu tenho que mostrar para a sociedade que eu preciso de uma Hilux, aí depois eu tenho que mostrar que eu preciso daquele carro importado, e aí vai. Você acaba sendo tão ganancioso que você deixa de viver o prazer ali daquele momento, de ter aquele bem, porque é bom para você, e sim porque o outro precisa ver o seu crescimento. E o sexto ponto que ele vai tratar aqui sobre a consequência da ganância é que ela pode roubar a sua integridade. E esse eu acho que é o mais forte, o mais pesado. E lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 20, Salomão diz: aquele que tem pressa em enriquecer não será inocente. Ou seja, a ganância ela nunca é paciente. Então, se você tem pressa de conquistar algo, possivelmente você vai usar de artimanhos ilícitos, de uma maneira ilegal, de uma maneira que não é ética, para você conseguir aquilo que a sua ganância está te movendo. Então, você vai quebrar a sua integridade. Muitas vezes você está indo contra aquilo que você foi criado, contra aquilo que você aprendeu. Por quê? Apenas para almejar o seu objetivo ganancioso. Próximo ponto, ela gera uma falsa sensação de segurança. Infelizmente, né? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, maior a chance dela se tornar arrogante. Acredito que a gente até falou um pouco disso, né, no último capítulo. E essa pessoa ela vai se sentir dona de tudo, né? E começa a achar que nada ameaça ela. Então ela começa a se expor a mais risco, a achar que ela sabe de tudo, é a melhor no que faz, que ela nunca vai errar, nunca vai perder. E, infelizmente, se isso vier acontecer, ele até coloca aqui no livro: quando cai, a queda é dura. Verdade, né? Porque Quanto maior quanto você mais alto, maior a queda, maior a né? queda. E aí, Salomão também vem falar sobre os estágios da ganância. Porque a ganância, ela, é como ele vem falar bem no começo do capítulo, ela existe em nós. Só que aí a gente vai alimentando esse, né, esse sentimento, isso que tem dentro de nós. E ele passa por estágios. Aí ele vai falar aqui que o primeiro estágio, né, pelo que você, aí ele diz aqui, ó: lembre-se, ganância não é definida pelo que você quer, e sim pelo que você faz para obter o que deseja. E quando o que você faz vai determinar os estágios dessa ganância. Aí ele vai falar sobre o primeiro estágio desses sintomas, né, que é a cobiça. Isso. Que o que é? É você cobiçar, você querer, você ter um desejo muito forte e persistente por algo que você não tem. É uma coisa que você quase não controla, né? Você está cobiçando aquilo. É uma coisa que praticamente te obriga, como se fosse um vício, né? Até pelo jeito que ele trata aqui, até acredito que seja muito levado em consideração isso, como se fosse um vício. Você está se movendo por aquilo. Por quê? Porque você não tem, você precisa, é um desejo forte, é uma coisa que está martelando na sua cabeça, uma coisa persistente. Que pode até se misturar com a questão da inveja, né? Sim. Às vezes você deseja tanto aquilo que é como ele diz aqui. Você quer, e não é o que você quer, e sim pelo que você faz para obter. Então, assim, você deseja tanto aquilo que você viu que a sua amiga tem, que o seu amigo tem, porque não importa mais o que você vai fazer. Você precisa conseguir aquilo. E isso é a cobiça, né? Você vai cobiçando e aquilo vai te dominando. Próximo ponto é mais, mais e mais. Que vai refletir sobre aquilo até que a gente já falou, de você nunca estar satisfeito com o que você já conquistou. Você sempre vai querer mais, um carro novo, um celular novo, e você age com ingratidão, né? Concentre-se no que você concentra no que ainda não tem. Né? Você fica focando ali. Ah, eu ainda não consegui isso aqui. Ah, eu quero conseguir isso. Ah, eu ainda não consegui. Aí conseguiu, pegou o carro, comprou um carro. Ah, o meu sonho era ter um carro. Aí comprou um carro. Aí depois que você tem um carro, ah, meu sonho é ter o carro tal. Aí comprou o carro tal. Aí depois encontrou um carro que vale 3 vezes mais do que o que você tá. E você diz assim: "Ai, meu sonho é ter o carro tal". Então assim, é sempre mais, mais e mais. E isso isso faz parte do estágio da ganância. Dos sintomas. Dos sintomas. O próximo é
É rápido, rápido, rápido. Quanto mais rápido você deseja alcançar aquilo, você entrou em um novo estágio da ganância. Por quê? Porque você não vai poupar meios para conseguir aquilo o mais rápido possível. Você vai ignorar situações, pessoas, se o que você está fazendo é lícito, se o que você está fazendo é ético. O que importa para você é conseguir rápido. Se tratando aqui de dinheiro, o que importa é você conseguir muito dinheiro rápido. Ele até dá um exemplo bem comum aqui, que a gente tem, e eu tenho certeza que você já passou por isso. Qual é o exemplo? Hoje em dia as pessoas contraem dívidas imensas no cartão de crédito porque querem coisas demais antes de terem poder aquisitivo para comprar, para ter. Então, assim, a gente quer hoje. Então, se eu quero hoje, eu não tenho dinheiro, eu quero rápido. E o que é que eu faço? Eu pego um cartão de crédito meu, ou eu aumento o limite, ou eu peço de alguém, mas eu desejo aquilo e eu preciso para hoje. Eu não tenho condições nem de pagar aquilo se você pedisse o dinheiro hoje, mas eu tenho um crédito que vai me possibilitar isso. Isso também faz parte da ganância. Próximo ponto é fechar os olhos para seus valores. Quando você se dá conta de que é capaz de quebrar os seus princípios, quebrar os seus valores, a sua integridade para conseguir aquilo que a sua ganância está fazendo você se mover e de forma rápida, e quanto mais melhor, como a gente já viu aqui, você pode ter certeza que você já está sendo dominado pela cobiça, pela ganância, porque nem os seus próprios valores que você tinha está mais te limitando. Você já ultrapassou esse nível da sua própria integridade. Próximo, mais turbulência você terá, né? Quando nos concentramos constantemente nas coisas que não temos, criamos turbulência em nossas vidas e nas daqueles à nossa volta. Por quê? Porque a gente deseja tanto, a gente quer aquilo tão rápido, a gente quer mais e mais, a gente cobiça aquilo que o outro para de ter sentido, que está o meu próximo de mim, para de ter sentido para eu focar no que eu desejo. E eu quero rápido, tem que ser hoje, tem que ser igual àquele, eu tenho que ser melhor. E aí eu também entro em turbulências. Os meus relacionamentos são prejudicados, a minha família não tem mais voz, né? Eu não escuto mais, eu só foco no que eu desejo. Próximo ponto aqui que ele vai falar é como a ganância se instala em nossos corações. Mas a verdade é que eu tinha. Aí ele vai falar aqui, né? Um ponto aqui. Mas a verdade é que eu tinha ganância pelo sucesso, pelos elogios e pela admiração dos meus sócios. Esse trecho aqui vai falar como isso vai se instalar no nosso coração. Por quê? Porque quando a gente começou a falar de ganância, a gente lembra de dinheiro. Só que, como ele vai falar aqui, a ganância ela vem através das admirações. As pessoas sempre dizem que eu sou o melhor. Então, eu não vou querer ser o pior. Eu não vou querer ser o mediano. As pessoas sempre dizem que todos os negócios que eu faço é de excelência. Então, eu não vou aceitar que eu não vou querer ser o que não tem excelência, o que não tem resultado. E aí, isso vai se instalando no meu coração. Não em relação só ao dinheiro, mas em relação ao que eu desejo. Eu desejo ser valorizado, admirado, eu desejo ser exaltado. E isso também faz parte da ganância. E nesse ponto, é muito bom que tudo isso que a gente já vem tratando, o autor ele passa aqui com um exemplo dele, na situação que ele viveu. Que ele fala que quando ele saiu da faculdade, ele só queria um emprego bom, que ele recebesse bem, que ele conseguisse manter a família dele. Aí ele fala que começou a receber oportunidades de melhorar no emprego, de começar a crescer, de começar a receber mais, e ele viu isso como uma oportunidade para melhorar a vida que ele ia propor para a família dele, que desde que ele saiu da faculdade esse era o grande intuito. Só que ele começou a ver que o que estava movendo ele não era nem a questão do dinheiro ou ganhar mais, era sim ele ter esse reconhecimento, né? As pessoas falarem que ele era um ótimo gestor, um bom sócio e tal, ao ponto que ele viu que ele estava até sendo uma pessoa muito ausente dentro de casa. Então, tudo isso que a gente meio que já falou aqui, algum desses pontos, em um parágrafo aqui ele conta que aconteceu com ele na vida dele. Isso é muito interessante, que se a gente parar para refletir em algumas situações da nossa vida, com certeza também a gente já passou por algo muito parecido. E com isso a gente tem a certeza que a ganância pode estar na gente. Não só pode, como está, né? Por isso que a gente precisa ter uma atenção muito grande.
Aí ele também vem deixar aqui, Brando, instruções de como alcançar o sucesso, porque esse capítulo vai falar do caminho para o sucesso, como alcançar esse sucesso sem a ganância. Né? Porque, como vocês podem ver, no livro aqui ele trata assim dos problemas, mas para quê? Para que a gente solucione, e ele vem com as dicas aqui. O primeiro é: concentre-se em uma meta e não no dinheiro. Por isso que aquelas pessoas que desejam a todo custo, quando eu ficar rica, eu vou fazer isso. Ah, eu vou trabalhar para ser rica. Ah, eu vou fazer isso aqui para ser rico. Eu vou ser não sei o quê, eu vou milionário. Não, não tem problema em você dizer que deseja, né, ter 1 milhão na sua conta. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Agora, se isso for só o foco da sua vida, aí tá o problema. Por quê? Porque você está focando só no dinheiro. E a sua vida também, ela é composta por outras coisas. Por relacionamento, por pessoas, por várias outras coisas. Então, o problema está quando você concentra a sua energia no dinheiro. Aí ele até vem dizer aqui, né? Quando você sabe que a sua meta, basta aplicar o que aprendeu sobre diligência e as demais estratégias. Por quê? Porque você não sabe o que é que você deseja. Eu desejo, né? Quando a gente começa assim na juventude, eu desejo ter um bom trabalho e uma família, né, que eu consiga manter, que a gente consiga fazer viagens, aqueles desejos, desejos saudáveis. E aí, quando você tem isso, você esquece, você não tem mais tempo para viajar, não tem mais tempo para sua família, o seu filho nem te vê, né? Nunca mais te viu, não sabe nem que tem pai ou mãe, porque você tá tão ausente buscando a meta de ganhar aquele dinheiro que esqueceu. Você não se concentrou na meta. Qual era a meta inicial? Fazer minha família feliz. Aí você se concentrou no dinheiro. Ele vem dizer aqui, né? Use seu trabalho para alcançar o sucesso financeiro, em vez de buscar enriquecimento por outras vias. E é muito importante isso, porque sempre o que vai nos enriquecer, que vai nos dar dinheiro, é o seu trabalho, é o nosso trabalho, que é o quê? É aquilo que você faz bem. É, aqui ele vai dizer que ele ganhou muito dinheiro com o trabalho dele, mas ele perdeu muito dinheiro com aquilo que ele não sabia, com aquilo que ele não tinha controle. Que no caso ele trouxe durante o livro alguns exemplos de investimentos mal feitos. Mas lembrando que não por conta do investimento em si, mas sim porque ele não procurou saber minimamente. Ele apenas confiou nas pessoas. E esse é o grande ponto que ele vem tratar aqui. A gente não precisa buscar o enriquecimento rápido em outras maneiras que não seja o seu trabalho. Por quê? Porque no seu trabalho você entende, você conhece, você sabe como funciona, você sabe se você está recebendo um preço justo ou não. Então você consegue precificar muito bem aquilo que você está fazendo, você consegue ter uma média, você consegue melhorar o seu desempenho, o seu serviço para ganhar mais. Numa coisa que você não conhece, é totalmente diferente. Então você não consegue nem mensurar se aquilo que estão te pagando, que estão te prometendo, é justo ou não, se aquilo é possível ou não. Isso até vai te ajudar a não cair em golpes. Eu sempre falo isso na sementinha do empreendedor. Aquela pessoa que ela começou a empreender e ela ganhou gosto pelo empreendedorismo, tudo que ela tocar, ela acredita que ela vai conseguir empreender. Só que é como o Brando falou, você é muito bom em moer o grão de café. Aí você resolveu, não, eu vou para outra área, agora eu vou para hortifruti. Aí você vai para outra área e vai. E você chega a um ponto que você não tem esse conhecimento e você é ingênuo, ganancioso e vai começar a tomar decisões erradas. E isso é o que vai te gerar o problema no futuro. Isso. E uma outra instrução que ele traz é: não tente ficar rico. Salomão nos ensina claramente a não nos concentrarmos em ficar rico. Não deixes a busca pela riqueza consumir-te. Por quê? Exatamente o que a gente vem conversando nesse movimento. A gente quer ganhar mais e vai se consumindo por isso. E aí perde a saúde, perde a família. Quantas pessoas, né, por trabalharem tanto, abandonaram a família? E isso até faz um link com a primeira instrução, né? De você ter uma meta e não o dinheiro, porque fica mais fácil de mensurar. Porque você focar só no dinheiro, você focar em só ficar rico é uma coisa muito aberta.
Aí a gente até falou muito de você vai sempre querer mais, você não vai ser grato ao que você já conquistou. Se você não tiver aquilo traçado, dificilmente você vai conseguir acompanhar e você vai conseguir chegar naquele objetivo. Então, é muito importante. E não é que seja errado você ter dinheiro, pelo contrário, né? Não pode ser o seu foco final. Até porque se for, dificilmente você vai estar satisfeito com a quantia, porque sempre vai haver uma possibilidade de você ter mais. Aí ele completa, né? Todos querem ficar ricos, com o mínimo de esforço possível, mas para cada ganhador existem milhões de perdedores. Que é aquela questão da aposta, né? Você quer fazer, olha, eu vou ficar milionário com essa aposta aqui, eu vou ali e vou apostar. Ele dá o exemplo da Mega, né? E da É. virada. E aí o que é que acontece? Para cada ganhador existe milhões de perdedores. Então, é muito relativo. É muito relativo essa questão quando a gente foca só nisso, né? Tem gente que tem um vício da aposta, né? Por exemplo, todo dia precisa apostar. Todo dia. Todo dia. Aí na próxima ele vem dizer aqui, né? Como superar a ganância. Isso. E o primeiro ponto que ele traz é concentre-se em ser generoso para com os necessitados. Em Provérbios, no capítulo 21, versículo 26, Salomão diz: o justo dá e nada retém. Ou seja, a generosidade é ao mesmo tempo a vacina e o antídoto para a ganância. Você ser generoso, você ter esse coração de ajudar o próximo, que você não pesa em ajudar, em se desfazer daquilo que você tem, é o melhor antídoto que Salomão nos diz, nos ensina, para você não ser uma pessoa gananciosa, né? Você também não vai ser aquela pessoa arrogante, aquela pessoa mesquinha. Você vai, além de estar ajudando o próximo, você vai estar principalmente se ajudando. E aqui, quando ele vai falar sobre essa questão da generosidade que a gente fala, não é só sobre bens materiais, sobre o dinheiro. É eu doar o meu tempo. Muitas vezes tem um serviço Isso. para fazer na sua igreja ou para sua família. Ajudar com o seu conhecimento a alguém, confortar alguém, emprestar os seus ouvidos, né? Que é escutar o outro. Só escutar. Ah, eu não consigo ajudar aquela pessoa. Você se prestar a só escutar. Isso é generosidade. Então, ser generoso aqui não é só como tá falando nesse capítulo inteiro, não é só sobre dinheiro. Será que eu sou generoso? Será que o meu tempo é só meu? Será que eu não tenho algo para oferecer a alguém? Ajudar, ensinar, treinar, me dedicar a transformar a vida de alguém em algum momento, né? Cuidar de alguém. Então, isso é generosidade. Não é só sobre dinheiro, é sobre as minhas ações. Isso. E um outro ponto que ele vai trazer, como que podemos superar a ganância, é parar de buscar a riqueza. E lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, Salomão fala que um homem é como os pensamentos que carrega no seu coração. Então, se você é uma pessoa que só tem pensamentos de riqueza, você vai carregar apenas esses desejos no seu coração. E como a gente já viu aqui, você não vai conseguir mensurar, você não vai conseguir saber um limite. E, infelizmente, isso vai fazer com que você se mova pela ganância. Não se deixe enganar pela natureza da ganância. Todos nós achamos que é possível controlá-la. Mas, se você permitir que ela se instale, ela acabará roubando a sua vida. Né? É isso que esse capítulo vem falar aqui. O cuidado que a gente tem de transformar essa ganância em coisas boas, né? Em dosar essa ganância, em ser generoso, né? Que é o que ele vem dizer aqui, que é o Né? antídoto para essa ganância. Como eu posso ser generoso? Então, assim, é utilizar sobre a ganância, né? Como eu posso equilibrar ela? É trabalhar ela em mim. Porque todos nós temos. Isso. E é muito importante saber dosar, saber controlar, porque, infelizmente, será que pega? Não. Porque, infelizmente, as consequências são muito danosas, né? Que normalmente vem ligada com problemas financeiros. E hoje em dia, como a gente viu, o problema não é só seu, vai escorrer para sua família, vai escorrer para a esposa, para filhos, para marido, para mãe. Infelizmente, é um problema seu, sim, mas que vai acabar gerando consequência em outras. E normalmente outras pessoas que você gosta, né, que você ama, que não deveriam estar passando por aquilo.
Viu como é mais profundo do que a gente imaginou sobre esse tema ganância? A gente liga muito ao dinheiro e, na verdade, está relacionado com muitas outras coisas da nossa vida. E que é difícil você, agora, depois dessa análise, dizer que você também não é uma pessoa gananciosa. Ei, eu te espero no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.